A endometriose, assim como a adenomiose, são doenças inflamatórias. Então, o que a nutrição tem que fazer com o organismo da pessoa? Dar alimentos anti-inflamatórios e tirar a pessoa da inflamação. Como que eu sei se a pessoa está inflamada ou não? Através de uma lista de sinais e sintomas e alguns exames laboratoriais. Se a pessoa chega sem exame laboratorial, não tem problema. Através da lista de sinais e sintomas eu consigo perceber se a pessoa está inflamada ou não. Então o que eu tenho que fazer? Dar alimentos anti-inflamatórios. Quais são os alimentos anti-inflamatórios que eu gosto de trabalhar? A cúrcuma. Aqui tem a cúrcuma em pó. Quando a pessoa não está muito inflamada ou eu vou mexer com outros alimentos anti-inflamatórios, a cúrcuma em pó é boa. Como que eu vou fazer? Eu vou dar num shotzinho de manhã. Então, o que eu vou dar? A cúrcuma, uma colherzinha de café. Eu vou colocar o própolis, 15, 20 gotinhas, que também é anti-inflamatório. O limão, por que eu gosto do limão? O limão é rico em vitamina C. A vitamina C, assim como a E, é antioxidante. E os alimentos antioxidantes também são bem-vindos. Por quê? Diminui o estresse oxidativo, que também gera inflamação. Então tem que pensar em tudo que gera inflamação e tirar essa pessoa da inflamação. Então, por exemplo, de manhã eu gosto desse shotzinho. A cúrcuma, o própolis e o limão. Pode pôr um pouquinho de água? Pode, não tem problema nenhum, porque senão o gosto fica muito forte. E tomar. Não gosto de tomar em jejum, sem problema nenhum. Vamos colocar em outro horário do dia. Ah, Tatiana, eu gosto de fazer um risoto com açafrão. É legal? O que acontece? A cúrcuma, quando a gente esquenta, que no risoto vai esquentar na panela, ela vai perder muita propriedade. Então, assim, por poder funcional dela de anti-inflamatório não vai ser legal, aí vai ser pelo teu sabor. Então, quando você quer colocar no prato, o que eu recomendo? Faça comida, por exemplo, arroz e feijão e depois joga por cima a cúrcuma, que daí você aproveita, você não esquentou. Você pode jogar no alimento quente, mas você não leva a cúrcuma para esquentar. Num chá, se você for fazer um chá com cúrcuma, você vai esquentar, fazer todo o chá, ferveu a água com tudo que você precisa dentro e depois, na hora de abafar a infusão, daí que você vai pôr a cúrcuma, para não perder tanta propriedade. Agora, existem outros alimentos anti-inflamatórios. O resveratrol, que vem da uva, a epigalocatequina, que é a Camellia sinensis, que é do chá verde, pode colocar 2 xicrinhas por dia de chá verde, gengibre, ômega 3, você pode dar ômega 3 depois do almoço ou depois do jantar, tem que ver a quantidade certinha, normalmente são 2 cápsulas. Aí eu gosto mais rico em EPA do que DHA. Quando é DHA, você vai pensar em doenças neurológicas, depressão, ansiedade, aí você vai dar DHA também. Mas existem vários alimentos anti-inflamatórios. Com os alimentos anti-inflamatórios, a pessoa pode ter mais energia, que tem muita gente quando está inflamada reclama de falta de energia e disposição, a pessoa vai ter mais energia. A pessoa na endometriose, adenomiose, mioma, ela vai ter menos dor, porque a inflamação ajuda a aumentar a dor. Então, vai diminuir a dor. Então, é nisso que a alimentação ajuda na endometriose, adenomiose, a diminuir a dor. E através de sinais e sintomas, de tempo em tempo, eu vou fazer de novo a listinha e vai ter esses parâmetros principais de diminuição de dor, mais energia, intestino funcionando melhor, vitaminas e minerais melhor no organismo. Agora, não adianta nada a gente incluir todos esses alimentos benéficos anti-inflamatórios se a gente não tira a inflamação do organismo. Os alimentos que inflamam o organismo, como, por exemplo, a carne vermelha. A carne vermelha ela inflama o organismo, então a gente tem que diminuir. A maioria das pessoas que eu atendo, eu vejo que gostam muito mais de carne vermelha. Então, o que a gente vai fazer? Limitar 2 vezes na semana. Dar mais carne branca, peixe, frango, ovo, outras fontes de proteína. Outro alimento que inflama o organismo, independente se a pessoa tem celíaca ou sensibilidade ao glúten. Estudos mostram que o glúten, a retirada do glúten, você desinflama a pessoa e você consegue ter melhor adesão ao tratamento, melhora os sintomas, pode diminuir o tamanho da lesão. Então, num primeiro momento, eu gosto de retirar o glúten, da qualidade que for o glúten. Quando a gente vai colocar o glúten de novo, aí eu vou partir por um glúten de boa qualidade. Por exemplo, um pão de fermentação natural, que é de melhor qualidade o glúten do que os outros pães. Então, pensar no glúten. O leite, é sempre que a gente precisa retirar o leite? Não. Eu vou analisar se a pessoa, por sinais e sintomas, as pessoas que têm muito IT, principalmente de criança, é uma pessoa que tem tendência a ter algum problema de sensibilidade ou intolerância ao leite derivado. Se tem teste de lactose, ok. Se não tem, eu vou pedir? Nem sempre eu vou pedir. Eu vou partir desse princípio, ver sinais e sintomas da pessoa. Muito IT, intestino preso ou intestino muito solto.
eu vou partir para os alimentos mais alérgicos, né? Então o leite pode ser que precisa retirar também no início ou diminuir a quantidade dele. E outros alimentos alérgicos, por exemplo, tem gente que tem alergia a ovo, tudo que é alérgico também inflama o organismo. O açúcar inflama assim como o adoçante. O organismo entende o quê? O sabor doce. O que ele vai fazer? Produzir a insulina. O que faz a insulina? Inflama o organismo também. Então, o ideal é a gente tirar o açúcar também. O álcool inflama. Então, assim, é um plano alimentar que eu falo que a gente precisa tirar, num princípio, num primeiro momento, tirar tudo. Para quê? Para diminuir a dor, tá? Então, assim, fazer o trabalho em conjunto na nutrição, para melhorar a dor, de repente melhorar o tamanho da lesão, diminuir quando a paciente ainda não vai para uma cirurgia, ou ainda a cirurgia vai demorar, a gente pode tentar diminuir o tamanho da lesão com os alimentos certos, da UNAC, por exemplo, a acetilcisteína, que é interessante, esses anti-inflamatórios, a cúrcuma, com dor a gente pode dar picogenol, vitaminas e minerais é super importante a gente avaliar. Tem muita gente que tem falta de vitaminas e minerais e isso atrapalha, gera inflamação no organismo. Então é muito importante avaliar também isso. A nutrição, quando a pessoa vai para uma cirurgia ou um pós-cirúrgico, é interessante também preparar. Por quê? Para a gente não ter o contratempo, vamos supor, uma anemia que a gente pode acontecer numa cirurgia. É difícil hoje em dia ter anemia por conta de cirurgia, perder muito sangue, mas é interessante a gente avaliar ferro, suplementar ferro ou dar alimentos. Não necessariamente carne, porque aí vai falar, mas se você falou que a carne é interessante tirar e agora você está querendo. A gente não tem só o ferro vindo da carne, a gente consegue o ferro vegetal vindo de feijão, lentilha, ervilha, das verduras também. E, se necessário, suplementar o ferro, evitar problemas de fraqueza, de cicatrização. Então, é interessante cuidar da nutrição também, sempre, mesmo quem, agora eu só vou para a cirurgia, não preciso da alimentação. Precisa. Você precisa antes para se preparar para a cirurgia e depois. Como a endometriose e a adenomiose são doenças inflamatórias, você tirou o foco. Mas você precisa cuidar da alimentação o resto da sua vida, porque senão você vai voltar a inflamar seu organismo e vai voltar a ter outros focos de endometriose ou adenomiose. Num primeiro momento, você teve um diagnóstico de endometriose, adenomiose, o que eu sugiro? Você procurar junto, trabalho em conjunto com o nutricionista, para você, em primeiro momento, retirar os alimentos que inflamam e colocar os alimentos anti-inflamatórios. Então, retirar num primeiro momento, independente se você tem sensibilidade ou não ao glúten, retirar. Então, assim, você vai ter que tirar um pão, você vai ter que tirar uma massa. Existe hoje em dia macarrão no mercado que é sem glúten. Esse você pode, sem problema nenhum. Pão, existe pão sem glúten, só que ele é um pouco seco, então vai do paladar. Se você quiser até, então eu vou comprar esse pão e vou fazer torrada. Ok, sem problema nenhum. A tapioca não tem, só que a tapioca tem índice glicêmico alto. Aí eu vou para uma outra questão, ver peso da pessoa, vou para outras questões. Por isso que eu falo, a gente tem que ver a pessoa como um todo e o tratamento ser individualizado também. Não é porque uma pessoa vai ficar sem glúten, todas vão ficar. Não é uma pessoa que precisa perder peso, cada um é de um jeito. Então a gente tem que avaliar a pessoa individual, retirar o que é necessário, porque toda alergia, independente se a pessoa tem ou não, ela inflama o organismo. Como, por exemplo, o café, que muita gente gosta de tomar, limitar o café também, que é inflamatório para o organismo. E o glúten, se vai retirar, colocar outras fontes. Cuscuz, a tapioca, o pão sem glúten, alimentos que não têm glúten no primeiro momento. A endometriose, são doenças inflamatórias, a gente precisa ver a pessoa como um todo. Então, assim, o que eu falo que é importante? Por que é importante procurar nutrição? Junto. A gente tem que avaliar se a pessoa é sobrepeso obeso. O que acontece com sobrepeso obeso? Inflama também o organismo. Então, o que eu tenho que fazer? Retirar a pessoa desse peso, desse patamar. Agora, tem gente, já que eu peguei, a pessoa não é obesa nem nada, mas tem um percentual de gordura. E eu faço essa avaliação no consultório. Tem um percentual de gordura alto. O percentual de gordura alto no organismo inflama também, está contribuindo. Então, você tirou a carne vermelha, você tirou o glúten, você tirou o leite, mas você não está desinflamando. Será que você está com gordura em excesso, mesmo seu peso não? Atividade física é importante para desinflamar o organismo ou para não manter o organismo inflamado. Então, atividade física, o que eu recomendo? 300 minutos por semana, pelo menos. Álcool, retirar o álcool também. Então, é sempre pensar nisso, dar alimentos anti-inflamatórios e tirar o organismo da inflamação.